CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Estou aqui com o Carlos Porto, produtor cultural, e a gente vai falar agora não sobre o Festival de Inverno de Bonito. Esse é um outro assunto, eu vou falar sobre ele depois. A gente vai falar sobre a Feira Literária de Bonito, que aconteceu no fim de semana. Porto, obrigado pela sua gentileza de atender o convite e vir falar com a gente. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes do programa CBN Campo Grande e os diretores, e cumprimentar o Estevão Congro, né, por essa abertura fantástica que a CBN proporciona, trazendo essa diversidade de assuntos e temas para ser discutido no via rádio. O rádio hoje é um instrumento tão fantástico que você está em qualquer lugar e como a gente passa a maior parte do tempo ou no local de trabalho, você pode ouvir rádio, ou no carro, né, você tem a possibilidade de estar muito bem antenado, literalmente, com a CBN. Eu falava sobre isso no evento de sexta-feira, inclusive, né? A facilidade com que o rádio tem de nos manter informados. E aí, eu olho aqui e vejo, Porto, aconteceu lá em Bonito recentemente, um baita de um evento que foi o Festival Blues e Jazz Festival, que você também coordenou. E agora, acontecendo a Feira Literária de Bonito, e a gente falou aqui agora há pouco também do Festival de Inverno, que vai acontecer ainda. Bonito sendo aí uma cidade se transformando também numa espécie de capital cultural de Mato Grosso do Sul. Olha, Otávio, eu diria o seguinte, nós temos algumas, tirando a capital, né, nós temos Bonito como a nossa principal cidade de natureza, além do Pantanal, que é indiscutível, né, o nosso Pantanal, mas Bonito, além dele ter toda a questão das águas e os atrativos que lá existem, hoje, o fazer evento em Bonito, você atrai também para isso. Então, nós criamos lá um festival, junto eu e o Afonso, o Festival de Blues, que hoje já está indo para a sua 7ª edição. Uau. E eu vi aqui, teve gente até do Paraguai, de São Paulo, Mato Grosso. O pessoal do Loma Plata, uns bluseiros paraguaios fantásticos que chegaram lá e fizeram muito sucesso. Até porque a nossa alma latina incorpora muito bem isso. Uns músicos de São Paulo fantásticos que não estão na mídia, na grande mídia, e aí eles vêm e fazem essa história do blues. Ontem, sábado, foi comemorado o Dia Mundial do Rock, né? E aí você vê várias movimentações a respeito disso. E esse festival, ele atrai, além de você ter uma música muito típica, né, que não é tocada muito no nosso estado, porque as nossas raízes sertanejas, sim, mas que tem a ver, né, com você vê o trabalho que o Zé Pretim, que é daqui, fez com as raízes sertanejas para o blues, né, é uma demonstração de que é possível você ter bons instrumentistas tocando coisas boas. E esse festival, ele acontece todo ano naquele feriado de Corpus Christi. Então as pessoas já podem agendar que nesse período do ano que vem, final de julho, naquela data de quinta-feira, de quinta, sexta e sábado, acontece o Festival de Blues. Junho, isso. É junho. Eu falei julho, é junho. É um feriado de Corpus Christi. Ele pode acontecer no começo de maio, ou final de junho, ou no começo de junho, mas a data é a mesma. Legal. Corpus Christi, acontece o Festival de Blues em Bonito. Legal. E esse fim de semana? Fala pra gente dessa feira literária. Então, a feira literária também acontece em Bonito, e lá a gente reúne... É o principal evento do estado que reúne especificamente literatura. Deixa eu pegar carona agora nesse que a gente está falando aqui de Bonito. A gente tem dezenas de municípios que acompanham a programação da Rádio CBN. Aí alguém deve dizer, poxa, mas por que Bonito? Porque, naturalmente, existem políticas e políticos, ou uma força, alguém diz, olha, eu gostaria de sediar este evento, eu gostaria de organizar um evento na minha cidade. Qualquer cidade pode organizar, Carlos Porto. Qualquer cidade tem potencial para receber grandes eventos. Questão de iniciativa governamental também, né? Também, mas aí você, além disso, você precisa ter algumas logísticas necessárias para que não fica aquela ciumeira, aquela sensação de por que Bonito só, por que Corumbá só. Acontece, né? Por exemplo, nós temos algumas cidades no estado que tem hospedagem, tem bons restaurantes, tem condições de fazer alguns eventos dessa natureza. Porém, precisa ter apoios locais empresariais, precisa ter muito apoio da mídia, precisa ter juntar várias forças para que o evento aconteça. Ele não acontece só por vontade individual de determinada pessoa. Não, nós entramos em editais, buscamos apoios
em vários editais de patrocínios, buscamos empresas para apoiar. E tem que ter o know-how também, e tem que ter. Então, assim, por que Bonito? Bonito tem uma rede hoteleira já preparada, tem serviços preparados, tem uma produtos, rede, tem transporte e tem produtos para oferecer. Porque a pessoa vai lá, ele participa da atividade cultural à noite e durante o dia ele pode fazer uma série de passeios. Né? Então, assim, a ideia é justamente essa. Você ter, e na baixa temporada, viu? Na baixa temporada. Assim, para que as pessoas possam ter ocupação na rede hoteleira, né? E os restaurantes também possam ter uma vida naquele período. A cultura e o turismo movimentando a economia. E eu cortei você estava falando da Feira Literária. Então, a Feira Literária, quando há 5 anos atrás, quando nós pensamos em fazer... Pensamos em outras cidades, sim, viu, Otávio? De fazer a feira em outras cidades, como Jardim, Coxim, nós pensamos Ponta Porã, né? Cidades que têm um fluxo e têm uma receptividade, né, para o estado bem bacana. Legal. Então, assim, mais bonito foi mais atraente. Tanto é que quando a gente convida algumas pessoas, né, eu e a Maria Adélia, que é a nossa curadora da feira, a gente faz um convite, convida lá uma pessoa que é escritor. O ano passado teve o Inácio Loyola Brandão. Ele falou, olha, eu nunca tive em Bonito, então eu quero ter a oportunidade, nos meus quase 80 anos, de ir a Bonito. E ele foi lá e fez um sucesso absoluto sobre isso. Aí você tem o Canaã Ferraz, já passaram mais de 80 escritores nesses 5 anos, escritores nacionais na feira. Né? E cada ano a gente homenageia um escritor nacional e um local. Então nós já homenageamos Manuel de Barros, já homenageamos Lobivar Matos. Então várias pessoas do estado, né, já estiveram presença, né, e além dos escritores do Mato Grosso do Sul. Nós temos a UB, que é a União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, que participa com seus escritores. Então, participam mesmo, vão lá. Tem um espaçozinho chamado Dedo de Prosa, que é onde o escritor vai lá falar da sua obra, da criação da sua obra. Como é que ele criou aquela obra, por que ele criou, né? E qual que é a expectativa que ele tem de fazer um livro. Oficina, né? uma sala de aula. Não, fantástico. A gente tem cinema sobre a literatura, né? Tem mostra de cinema que assim, as pessoas que fazem filme no estado vão lá e demonstram sua arte, né? Falando dela, como é que foi aquela produção. O teatro, como é que é fazer teatro. Tudo está voltado para a questão da literatura. Criar uma peça de teatro, você tem que ler, tem que estudar o texto, tem que falar. Aí tem dramaturgias, outras, artistas que falam poesia outra coisa, ela acontece na praça, tudo gratuito. Essa interatividade é fantástica. Então, assim, as pessoas vão para a praça e tem um circuito chamado... Respirar cultura. Um circuito, Otávio, onde as crianças todas participam de contação de história, né, teatro de boneco. Então tem várias coisas bacanas que as pessoas possam ir num período de baixa temporada. Além da economia, você tem a questão cultural, você enriquece uma comunidade. Com certeza. Aí, sem pensar que você gera lá, num período desse de uma feira, só de refeições de pessoas que foram diretamente para a feira, gera em torno de 600 refeições, mais as hospedagens, mais o transporte. Então, não se assustem se daqui a pouco Bonito começar a exportar escritores, cineastas, músicos, com certeza, poetas. Porque assim... Você tem uma... A semente é plantada, e no momento que você planta a semente, no momento que você cria um evento dessa natureza, que você leva pessoas de renome tão importante e de tamanha relevância, a sociedade se envolve. E ao se envolver, ela começa a querer fazer. Sim, eu acho que Bonito hoje... Eu diria que o Mato Grosso do Sul tem uma expectativa, do ponto de vista desses eventos culturais, muito forte. Né? Nós temos na literatura uma criação muito forte. O nosso maior poeta, né, é daqui. Foi citado por Mário Sérgio Cortella na sexta-feira aqui. Manuel de Barros. Né, então, tantos outros são citados daqui do Mato Grosso do Sul, né, como ele. Então, a feira tem essa expectativa. E quantas pessoas que fazem trabalho, fazem estudo desses poetas nossos aqui. Então, a história é fantástica. Esse ano o tema foi literatura substantiva feminina. Por quê? Porque nesse momento em que o país vive uma conjuntura adversa, né, nós a curadoria resolveu tratar desse tema de uma forma muito tranquila. A produção literária feita pelas mulheres. E são muitas, né, porque nós, homens, acabamos ocupando mais, assim, pela própria natureza e pela própria condição, os homens acabam ocupando esse espaço. E às vezes nós temos um discurso de ocupação da igualdade e não é verdade. Né? Aí quando você vai ver, você tem numa feira, você tem a maioria de homens
né, lá com 10, você tem 30 homens e 10 mulheres apresentando. E por que não a igualdade? E esse ano foi uma feira muito específica, só mulheres apresentaram. Então foi uma feira muito bacana, assim, a temática foi substantiva feminina, mas com elas presentes, falando da sua criação, do seu processo de criação da literatura e falando das suas vivências todas e experiências. Eventos que acontecem em Bonito, eventos que acontecem em Corumbá, eventos que acontecem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, começa também, é necessário, Porto, a gente falar desses investimentos culturais, a gente falar dessas possibilidades que são criadas, e você como produtor cultural deve ter outras possibilidades surgindo por aí. Conta pra gente. Não, assim, olha, na verdade nós já fizemos outras. Nós fizemos em Ponta Porã um festival de folclore, que foi muito bacana, e um festival de inverno também em Ponta Porã. Que legal. Né? E, aliás, porque Ponta Porã tem tudo a ver com o inverno. Se você olhar hoje, total, a temperatura está... quando vai esfriar, você liga para alguém de Ponta Porã. Esfriou aí? Esfriou. Se esfriou em Ponta Porã, então, Dourados, vai esfriar aqui. Aí você tem Coxim com outras possibilidades. Você tem o próprio Corumbá, que nós, quando a gente esteve lá, nós fizemos lá o Festival Pantanal das Águas. Nós criamos um festival de samba. Nós criamos um festival de gastronomia. Né? Nós tivemos lá a interação do rio com as pessoas, né? Com o Festival da Pesca. Que facilita isso, né? Tudo. Então você tem uma grandeza. Eu estava conversando com o Israel agora na área do esporte. Você tem uma diversidade que pode ter. Pantanal Extremo. Pantanal Extremo, pedalando na Estrada Parque. Então você tem uma diversidade de condições. Mato Grosso é um cenário fantástico. A natureza propicia isso para nós, né, no estado. Então, assim... a gestão pública tem que ter um olhar mais para isso. No mundo onde o celular tomou conta, então acho que assim, aproximar as pessoas através de eventos culturais e esportivos fazem parte desse processo de diversificar essas matrizes todas, né? E aí o gestor público tem que ter esse olhar. A iniciativa privada tem que buscar, mas tem que ter o apoio do público para poder as coisas andarem. É verdade. Né? Toda empresa vai buscar apoio de incentivo. Por que na área da cultura também não pode ter? Através dos fundos, através das empresas, das grandes empresas patrocinar atividades culturais e esportivas. Então nosso estado precisa disso, precisa ter esse aporte para evoluir. Então São Paulo, porque não evolui só na criação, a cultura e o esporte gera muito emprego e gera muita economia. E perspectivas. E você vê aí a questão de Bonito ou de Corumbá, na geração de emprego na área da pesca esportiva. Quantas pessoas têm trabalhando nos barcos? Muita gente. Então, assim, você vê um evento para o Carnaval, o São João, né, essas festas populares. Aliás, tem que voltar às quermesses, né, Otávio? Deu uma parada, as quermesses, né? Cadê as quermesses nos salões paroquiais das igrejas, na frente das igrejas? Você sabe são festas populares. Você sabe que o Marcelo de Cortella falou sobre esse conflito de gerações. Às vezes a gente esquece dessas coisas que são importantes e começa a dar valor a outras coisas, e é onde a família acaba não se encontrando, os amigos acabam não se encontrando, não conversando. Assim, você tinha nas pequenas cidades festas espetaculares, tradicionais. Aí acabaram porque outras coisas foram surgindo em nome da modernidade. É importante. Preservar também é importante. Podemos enterrar o que foi, o que nos trouxe histórias, até aqui. Nós temos nosso estado, por ser um estado de fronteira, nós temos as riquezas culturais muito grandes, de convivências, né, de outros países aqui, muito forte. Então isso tem que ser preservado, diversificado e fortalecido. Uau! Carlos Porto, tem que botar mais vezes aqui para a gente falar mais sobre isso, porque não é só a gente também ficar olhando para Bonito, ou ficar olhando para Aquidauana, que tem grandes eventos também, o São Gabriel do Oeste também, uma cidade que organiza bons Acabou eventos. De ter agora lá, né, a Festa do Porco no Rolete. Também colocando a cultura como principal, como um dos pontos fortes, Ponta Porã, como você disse, tantas cidades com potencial incrível aqui para a gente organizar eventos culturais e esportivos, Costa Rica se notabilizando também por um destino de Olha, nós organizamos de lá em Bodoquena, permita eu falar, também. Um evento que já está na 3ª edição, que é uma corrida de trilha, meia maratona, já é a 3ª edição, lá na comunidade do Canaã, onde mais de 300 atletas participam. Olha isso. Então, todo ano, em setembro, vai acontecer lá a prova, já está aberta as inscrições. Nos traga mais notícias, então. Estarei. Tá bom? Tá bom, muito obrigado pela oportunidade de aqui bater esse papo contigo. Vem mais vezes. Obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.